Moçada, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui na escola, estou aqui na nossa querida sala de vídeo. Estamos aqui, eu e o Lucas, produzindo vídeos para postar para vocês, né? No vídeo anterior faltou um tipo de processo de eletrização, que é o processo de eletrização por contato, tá? Que é bem simplesinho, né? Você pega aqui, vou mostrar para vocês. Só mais um minuto. Prontinho. Tá? Então, o que a gente tem que ter nesse caso? Nesse caso, a gente tem que ter um objeto previamente eletrizado, um objeto neutro. Como o próprio nome do processo diz, como é por contato, nós vamos colocar um objeto em contato com o outro. Vai haver transferência de elétrons, sempre de elétrons, de um para o outro, e no final das contas, os dois estarão eletrizados com cargas de mesmo sinal. Ok? Beleza, finalizamos o processo de eletrização. Agora eu queria postar para vocês um vídeo aqui da Secretaria, que foi produzido pela Secretaria Estadual de Educação. Eu já exibi esse vídeo para vocês em sala, mas eu vou fazer a apresentação aqui de novo. Ele resume toda a matéria que nós vimos até agora. Tá ok? Só um minutinho. Isso. Agora nós vamos ver aqui o vídeo. Podemos começar? Então vamos lá. O fato de que alguns materiais, quando atritados, podem atrair pequenos objetos, já vem sendo observado há muito tempo. Na Grécia Antiga, no século VI a.C., o filósofo e matemático Tales, que vivia na cidade de Mileto, observou que o âmbar, quando atritado com lã, é capaz de atrair penas e pequenos pedaços de palha. Aqui, o âmbar foi substituído por uma régua, mas o efeito é o mesmo. Tales observou ainda que um certo tipo de pedra, encontrada em uma cidade da Ásia chamada Magnésia, atraía pedaços de ferro. A pedra de magnésia tem efeito semelhante ao dos ímãs. Na antiguidade, passando pela Idade Média até o Renascimento, surgiram várias explicações para estes fenômenos. Alguns filósofos gregos, como Plínio, consideravam que o ímã tinha alma, atraía o ferro com uma simpatia que encantava, com um olhar que fascinava. Outros filósofos acreditavam que o ferro servia de alimento para o ímã, assim como os objetos leves serviam de alimento para o âmbar. Outros ainda, como o grego Plutarco, explicavam a atração de pequenos objetos pelo âmbar, dizendo: o âmbar, quando atritado, emite uma substância sutil e espiritual por lugares ocultos de sua superfície. Essa substância sutil retira todo o ar ao redor do âmbar, criando um vazio que atrai pequenos objetos próximos.
Atualmente, sabemos que estas concepções estão incorretas. Apesar de brincarmos, estas ideias foram bastante respeitadas e discutidas na época em que foram elaboradas. Hoje, entendemos os fenômenos de atração entre o ímã e o ferro como sendo de natureza magnética, e a atração entre materiais atritados e pequenos objetos como sendo de natureza elétrica. Do grego eléktron significa âmbar. Gilbert foi quem primeiro verificou que outros materiais, quando atritados, também atraem pequenos objetos, e não apenas o âmbar, como se acreditava até então. Verificou ainda que estes materiais atritados atraem também areia, limalha de ferro, papel, serragem e até a água, e não só pedaços de palha e penas. No entanto, Gilbert e seus antecessores só conheciam a atração elétrica, ou seja, a repulsão elétrica ainda não havia sido observada. Nesta época, experiências curiosas eram apresentadas na corte para encantar e divertir as pessoas. A gravura mostra o menino suspenso tendo seus pés atritados por um disco e transmitindo a influência elétrica para a menina, o que provoca atração de pedacinhos de papel. Voltando ao século XVIII, outras observações, teorias e experimentações foram desenvolvidas por cientistas não menos importantes como Franklin e Coulomb. Porém, os fenômenos elétricos só começaram a ser entendidos como um todo com a descoberta do elétron em 1897 por Thomson. Para responder esta questão, precisamos saber um pouco mais sobre a estrutura da matéria. A matéria é constituída de átomos, que por sua vez contém um núcleo com prótons e nêutrons rodeados de elétrons. Os nêutrons não possuem carga, já os prótons e os elétrons possuem. Convencionou-se que os prótons têm carga positiva e os elétrons carga negativa, de tal forma que num átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Agora que sabemos um pouco mais sobre a estrutura da matéria, voltemos à questão da atração eletrostática. Ao atritarmos dois corpos, elétrons são transferidos de um para o outro, e dizemos que estes corpos estão eletrizados. A régua atritada com pano retira elétrons deste. Assim, a régua fica com carga negativa e o pano com carga positiva. No entanto, o vidro adquire carga positiva quando atritado com o pano. Verifica-se que cargas de sinais iguais se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Assim, uma régua eletrizada negativamente
repelirá outra régua eletrizada negativamente. E um bastão de vidro eletrizado positivamente atrairá uma régua eletrizada negativamente. No entanto, já vimos que a régua eletrizada atrai também objetos neutros, ou seja, objetos que não foram eletrizados. Nos materiais como o alumínio, o ferro, os metais de uma forma geral, os elétrons de órbitas mais externas são fracamente ligados aos núcleos, sendo facilmente deslocados por forças elétricas externas. Tais elétrons são denominados elétrons livres. Por possuírem elétrons livres, os metais são considerados condutores elétricos. Aproximando-se uma régua eletrizada negativamente de um condutor, alguns elétrons livres são deslocados, criando um acúmulo de cargas negativas de um lado do condutor e um acúmulo de cargas positivas do lado oposto. Ocorre, portanto, uma separação de cargas, o que faz a força de atração F1 ser maior que a força de repulsão F2, pois as cargas positivas do condutor ficam mais próximas da régua do que as cargas negativas. Assim, o condutor é atraído em direção à régua. Dizemos que no condutor ocorreu uma indução. Os materiais que não possuem elétrons livres são maus condutores elétricos e, por isso, são chamados de isolantes. O mecanismo de atração entre um corpo eletrizado e um material isolante neutro é diferente do mecanismo que ocorre nos condutores. As moléculas de um isolante podem ser polares ou apolares. Nas moléculas polares, o centro das cargas positivas não coincide com o centro das cargas negativas. Aproximando-se uma régua carregada negativamente de um isolante polar, suas moléculas se orientam, alinhando-se na direção da régua. Desta forma, o isolante polar comporta-se como um condutor, onde ocorre a separação de cargas. A força de atração F1 é maior que a força de repulsão F2, resultando na atração observada. Nas moléculas apolares, o centro das cargas positivas e negativas coincidem. Aproximando-se uma régua carregada negativamente de um isolante apolar, suas moléculas tornam-se polares, ocorrendo mais uma vez uma separação de cargas. Portanto, seu comportamento será semelhante ao caso anterior. O papel, o plástico, a madeira e a areia são outros isolantes que se comportam como a água e o óleo. Quando ocorre uma orientação de moléculas polares ou apolares, dizemos que no isolante ocorreu uma polarização. Resumindo, a atração eletrostática ocorre nos condutores pela indução e nos isolantes pela polarização.
É isso aí, moçada. Até a próxima.